Como era a rotina de uma paquita? Como era ser paquita? A gente chegava no Parque da Xuxa. Eu gosto de comparar como se fossem as princesas da Disney aqui. A gente chegava no Parque da Xuxa, ia direto pro camarim. Aí tinha maquiagem, cabelo, roupa. A gente ensaiava o show do dia e via se tinha programações adicionais. Às vezes tinha fãs que pagavam um almoço com a gente, ou uma sessão de fotos com a gente. Aí tinha as mini paquitinhas, que as mães compravam os looks de paquita para as filhas. Sim. E a gente fazia uma noite do chá, ou a tarde do chá, enfim, apresentação com as paquitinhas. Aí tinha essas programações especiais e tinha o do dia a dia, os shows que eu apresentava e as paquitas apresentavam, que era assim... O que eu mais amei de experiência, que é palco, microfone, dança, Que ano show. que foi isso? Foi de 2007, 2008 e 2009. Fiquei 3 anos. 2007 eu tinha 17, exato. 2007, 2008 e 2009. E aí as paradas dos personagens diárias, tardes de autógrafo. Caraca, eu já era velho, então, tipo, na época que ela era paquita, eu já acho que já nem gostava mais disso, né? Porque eu já tava junto com você há muito tempo. Você lembra do Xuxa Só para Baixinhos? Que ela lançou uns DVDs pra crianças? Foi nessa fase. Sim. Eu lancei uns 3 DVDs dela. Pode crer. Sim. E assim, como que era? O ensaio era todo dia? Como que... Os shows eram todos os dias. E aí a gente tinha dias de ensaio, que aí, depois que o parque fecha, nossos ensaios eram à noite, porque o parque fechava, sei lá, às 7. Os ensaios começavam às 8 pra gente ensaiar no palco, né? E aí era todo o elenco, coreógrafos, diretores, ensaio de luz, ensaio de posição, enfim. Toda vez que mudava o show. Sim. Então, vocês tinham rotina diária? Sim, diária. Eu vivia pra isso. Caraca, meu. Mas na época, quanto que você ganhava lá? Só pra gente saber, tipo, gente, hoje, assim. Porra, será que é tranquilo falar essas coisas? Eu sempre me ferro em podcast. Você achar que se quiser falar também. Na época era o salário mínimo. Quantos Biden era? Quantos Biden em dólar? A gente chama a moeda pelo presidente atual. Entendeu? Mas só pra você ter ideia, era tão pouco que, tipo, o transporte era público sempre. Eu ia de busão e dava, tipo, umas 2 horas. Eu alugava um quarto lá longeão, era 1h30 até chegar lá. E eu vivia muito do basicão. Só que a gata empreendedora, eu mesma me fingia de assessora minha. Lógico. E ligava pras boates, falando, a Paquita Deb está disponível, entendeu? Ela e mais 3 paquitas. Então você fazia já algumas coisas a mais. Eu já vendia presença VIP. Mas dava, minha mesmo. Sobrava tempo pra fazer isso? Porque assim... Pô, parece que era bem puxado. Era bem puxado, mas eu tinha 17, 18, 19, né? Então você já tem 5 empregos hoje, meu amor. Na época eu podia ter uns 15, entendeu? Que energia infinita. Infinita. E você, ainda assim você considera que valia a pena? Pra mim, demais. Eu não tinha essa ganância financeira que eu tenho hoje, não sei se pro bem ou pro mal, mas era mais o status, o show, o glamour. Nossa, eu fico me imaginando. Porque eu gostava muito, eu gostava de fazer as coreografias, achava lindo, cara. E o elenco... Faz uma aí pra gente ver aí. Adoro. Parece. Você é daquelas que você tinha, por exemplo, a personagem que você era ela também? Sim. Miúcha? Sim, a Miúcha foi uma das principais na época do programa, né? Porra, você deve estar olhando e falar assim, tô sendo entrevistada por uma idosa, né? Não! Você viu que na época sorvetão, que eu gostava da sorvetão. Tipo assim. Que bosta. E o que você acha dali, Débora? Tirando o aprendizado, obviamente, deve ter sido muito foda. Mas o que dali foi uma oportunidade que você conseguiu, que você acha que se não tivesse sido ser paquita, você não teria conseguido, por exemplo? Eu acho que as pessoas que eu andei e as amizades que eu construí eram todas do meio artístico, né? O nosso diretor, na época, o Alan Secato, ainda assim é no ramo de musical de São Paulo. Todas as pessoas do elenco tinham contatos artísticos. E isso impulsionava a gente a fazer audições e buscar novos projetos e novas programações. Quando eu dei, acho que eu tava já 3 anos de paquita, eu falei, eu quero mais, né? Acho que já foi maravilhoso, tá tudo certo, mas agora a gente tá no repeat. E eu gosto muito de inovar, eu gosto de me desafiar constantemente. Aí eu fiz uma audição pra Cocoricó, musical. Ia lançar, e passei, e era pra turnê.
Falei, gente, Mas dançar ou cantar? Era tudo gravado, era dançar e atuar, né? Os personagens, enfim. Eram uns cabeções, umas fantasiazonas, porque, né, o Cocoricó é específico. Isso. Mas eu falei, gente, que delícia, um pagamento melhor, turnê pelo Brasil por um ano, tipo, é quase ganhar na loteria pra mim. Eu sou muito, assim, empolgada com a vida, com viagem, com descoberta, sabe? Com um monte de gente junto, eu adoro. E jovem ainda, né, meu? Pois é, você quer mais eu tinha uns 20, pois é. Eu tava muito no lucro, assim. E aí ficamos um ano de turnê, onde eu me aproximei demais desse grupo de pessoas também, que fica todo mundo do mesmo elenco junto, é muito legal. Quase um Big Brother, Cara, assim. que da hora. E várias pessoas já eram do meio artístico, da faculdade de teatro que eu fiz, aí você começa a se imerger nesse babado e fica pra sempre, né? Vai construindo novos sonhos. Você foi fazer teatro daí, então? Fiz faculdade de teatro em São Paulo, tirei meu DRT, né? Que no Brasil é a carteirinha lá que te deixa atuar profissionalmente. Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta até, fazendo uma pausa nessa cronologia aí. Esse negócio do DRT, eu lembro, eu tenho uns amigos também que tiraram. Rodrigo tirou tudo. E eu lembro que há um pouco de tempo atrás, teve, não uma briga, mas assim, uma discussão muito grande, porque parece que se liberou que pessoas comuns atuassem e fossem pra mídia e tal. Sem fazer a faculdade? Sem ter essa DRT. Como que é isso? Então, eu saí do Brasil há muitos anos, né? Então, na minha época lá, deveria ser completamente diferente. O que eu imagino que tenha acontecido com isso é porque, com a mídia social, muita gente ficou famosa sem ter o estudo. E essas pessoas famosas é que davam dinheiro. Então, eles devem ter aberto uma brechinha na regra para poder girar a economia. Tudo sempre, o dinheiro é o Então, hoje uma pessoa comum pode participar, por exemplo, de um programa de TV. Eu acho que sim. Hoje em dia, eu acho que se eles provarem que você é famoso ou influente ou artístico de alguma maneira, deve ter facilitado. Mas na minha época não podia. Na minha época você tinha que ter X anos de faculdade, passar na prova de não sei o que, no teste de não sei o que, era muito mais regradinho. E aí, você conseguiu esse papel? Sim, e é muito engraçado, né? Porque o DRT, na época, gente, era meu sonho. Tipo assim, falei, gente, eu vou virar uma atriz, uma artista de verdade. É tipo passar na OAB, assim, né? Pergunta se eu usei uma vez na minha vida. Não usou? Eu acho que eu usei pro Cocoricó, mas depois eu já vim pra Nova York, então assim... Faz quantos anos você tá aqui? 11, fizeram 11 agora em junho. 11 anos, eu vim com 22, né? Mesma história de São Paulo, sua carreira foi bem súbita, então, né? Lá em coisa São acontecendo Paulo. assim, ó. Você com 16, 17, boom, 22, meteu a América. Meu Deus, cara. 33 DR Podcast, é assim, ó. Aí, ó. Aê, galera. Tá entendendo, né? O padrão desse programa aqui. Boa, gostei. E agora, convivência com a Xuxa. Existiu? Como foi? Existiram eventos junto com ela, entrevistas junto com ela, apresentações junto com ela, mas convivência de, tem o número dela, jamais. Era bem profissionalzão, ela sabia exatamente o que ela queria que a gente fizesse e a gente fazia exatamente o que ela queria que a gente fizesse. Entendi. Mas o contato que teve ali foi legal? Você era daquelas meninas que, tipo, meu Deus, a Xuxa, e não sei o quê, ou não? Você só viu isso como uma oportunidade para sua carreira mesmo? Como que foi essa expectativa aí? Eu sempre tive muito claro na minha vida onde eu queria chegar como mulher, como empresária, como carreira, enfim. E o poder da Xuxa, assim, a presença dela me inspirava muito. Então, quando eu olhava pra ela, eu falava, o que eu posso absorver desse tipo de mulher, desse tipo de potência, pra que eu possa usar em mim, né? Em outras oportunidades. Então, era mais nesse estilo. Sim. Então, você não era aquela fã que só queria estar ali perto dela. Você tinha ela como um modelo que você tinha que se espelhar e que você tinha a oportunidade de aprender alguma coisa ali. Isso. Entendi. Porque eu acho que muitas meninas entraram simplesmente porque eram fãs, Total. né? E acabaram que não aproveitaram muito isso, né? Então, uma das mais talentosas paquitas que trabalharam comigo chama Dai. Ela era extremamente fã da Xuxa e entrou por isso. E ela acabou se tornando uma das coreógrafas e até hoje trabalha com coreografia. Mas o motivo dela principal sempre foi, tipo, sou muito fã, sabe? Amo demais. Então, acho que cada um tinha um motivo diferente ali, mas a maioria eu acho que era mais por ser fã. Pode crer, meu. Você já passou algum perrengue lá, não? Em São Paulo? Não, perrengue até com as meninas, alguma coisa, Nossa, tipo... demais! Alguma decepção, alguma... Nossa, demais. Quando eu entrei, hoje em dia... Só mulher, né, cara? Deve ter dado muita treta. Não, e eu acho que, por exemplo, mais do que um projeto artístico, é também um ambiente de trabalho. Como que você não se decepciona no ambiente de trabalho? Não tem como. Éramos 9, eu acho. 8, 9,
E deu muita confusão, porque assim, eu sempre tive uma personalidade muito intensa. E quando você é mais novo, você não tem a maturidade de ajustar e adaptar no seu ambiente. Então, eles já queriam, o elenco em si já queria que alguém chegasse para criar um desconforto, para todo mundo, tipo, acordar. E eu não sabia disso até então. Então, antes de eu chegar, eles já falaram, vai chegar uma menina do Espírito Santo que vai mostrar para vocês o que é ser artista. Então, eles deram uma agitadinha. Você era o tubarão do aquário. Pois é. Aí, quando eu cheguei, já tinha metade que me odiava, eternamente. Nossa, mano. Só que eu tive sorte que a Marie, que entrou comigo, ainda é uma das minhas grandes amigas até hoje, eu tinha ela ali. Então, eu sempre me segurei aonde as coisas estavam ao meu favor. Tá. Porque, inclusive, isso serve até hoje. Na vida sempre vai ter gente contra, querendo mal, querendo ser ruim e não gostando de você, etc. Mas sempre tem alguma coisa muito poderosa que você pode se agarrar. E naquela época, era essa uma amiga. E aí, com o tempo, eu fui conseguindo desconstruir alguns ódios e outros não. Eu tinha duas ali que até eu ir embora era ódio eterno, assim. E eu sofri muito com isso. Porque eu já não tinha família, já não tinha amiga, era um estado novo. E rejeição não é uma coisa muito gostosinha de sentir, né? Nossa. E elas faziam por querer mesmo, de não passar o microfone, de empurrar, de humilhar. Que então, isso, mano? Eu passei por uns perrengues bem complicados. Empurrar? Tipo, parece que você tá na escola infantil, né? 17, 18. Mas era. Adolescente. Caraca, é literalmente passar a rasteira, então. Foi pancada. Porque amor, você não vai fazer a pergunta pra ela que você vai fazer? Qual do disco da Xuxa. Mano. Cara, não tem como, quando a gente fala da Xuxa, todo mundo lembra do disco rodado ao contrário, do pacto com o demônio, velho. Tinha alguma coisa nebulosa ali dentro daquele grupo, não? Nada, era tudo perfeito, maravilhoso, a gente se divertia horrores, era o grupo mais alegre, mais divertido. E assim, o acesso a... Porque eu vejo... A Xuxa virou um bagulho gigantesco, né? Sempre foi, né? Assim, uma potência muito uma potência brutal. Quem eram as paquitas dentro dessa engrenagem? Porque, por exemplo, a gente teve, desde a época do Chacrinha, que teve já, assim, um grupo de mulheres ali que eram meio que como que eu posso dizer? Não, tipo, não tinha Chacrinha sem Chacrete, né? Não tinha, por exemplo, Xuxa sem Paquita, cara. Não tinha. Como que vocês lidavam com isso? Como que era assédio? Como que era acesso? O que vocês podiam fazer? O que vocês não podiam? Porque eu imagino que assim, olha, Débora, agora você é Paquita. Você não pode fazer isso mais. Sim. Tinha esse tipo de coisa? Tinha, né? Um tipo de linguagem, porque a gente estava perto de criança. Tinha uma galera que gostava de fumar aí falava, gente, ela não pode fumar nem antes do show. Paquita preguiçosa, velho. Hilário. Tinha que tomar cuidado com o cheiro em volta da gente, do uniforme, né? E eu que sempre gostei de balada, tipo, se eu ia cachaçava na noite anterior, chegava de ressaca, tinha que colocar 1 milhão de house, entendeu? Perfume. E o linguajar também, esconder os piercings. Eu tive uma fase meio rock and rollzinha, tinha uns dreads, aí tinha que esconder pra cima do chapéu. Eu tinha um piercing no septo, tinha que colocar pra dentro. Porque é uma imagem perfeitinha, né? Você não fede, você é maravilhosa, linda, e isso, você não faz nada de errado. Muito louco isso, né, cara? E você foi da época que foi o grupo lá, como que é o nome? Don't wanna show. Lógico que não, né, amor? Não. Você foi da nossa época? Lógico, meu amor. Faz quantos anos isso? Não, eu não sei. Faz muitos anos, devia ser criança quando aconteceu isso. Até parece, até 2007, 2009. Foi ontem isso, né? Tipo, eu competia já. Já, você tava sendo mesmo universo, cara. Caraca. Não tinha, o pessoal já entendia isso, já era popular, já.